O governo federal vai apresentar hoje ao presidente da Câmara, Hugo Motta, as prioridades legislativas do Executivo. O destaque do eixo econômico segue sendo a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Outro destaque é a PEC dos militares. O Bruno Pinheiro traz mais informações direto de Brasília. E aí, Bruno, como é que fica? Os simpáticos estão sendo atendidos e aqueles que o governo não tem simpatia está metendo chumbo em cima? Como é que é isso aí? Oi, Capês. Ótima tarde a você, a quem nos acompanha. Esses encontros vão acontecendo na medida do possível aqui no Congresso Nacional. Hoje, um pouco mais cedo, teve então essa reunião com diversos líderes do Congresso Nacional, o ministro Alexandre Padilha e também Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro de Estado também do governo Lula. Agora, Alexandre Padilha vem até a Câmara dos Deputados, repetindo aquele gesto que foi feito há 2 semanas pelo ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que veio aqui com várias iniciativas e entregou em mãos para o deputado Hugo Motta, que fez um compromisso com o governo, dizendo que é uma agenda importante. A ideia do governo é um foco, um esforço concentrado totalmente na agenda econômica, assuntos inclusive como o imposto de renda, essa agenda econômica, esse estímulo ao empreendedorismo também. A educação está no centro do desenvolvimento nessa discussão do governo e também o enfrentamento sobre as mudanças climáticas e também no quesito ambiental. É uma discussão muito antiga e também a justiça social e a defesa da democracia, é o que diz esse documento, então, com várias iniciativas. Essa reunião daqui a cerca de 20 minutos, aqui na sala de Hugo Motta, na presidência da Câmara dos Deputados, em um gesto também, já que no ano passado, esse relacionamento entre as relações institucionais lá por parte do Palácio do Planalto e Arthur Lira não era das melhores. Então também isso é visto como um gesto, como uma mensagem sobre o relacionamento entre o Executivo e o Legislativo com a chegada de Hugo Motta. Fernando Pérez. Ô Bruno, mas parece que ontem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu a visita do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E o Haddad chegou com uma lista aí de pautas para ele, tudo da área econômica que ele considera prioridade. Quais destas prioridades você aí destacaria, Bruno? Olha só, esse encontro aconteceu na residência oficial, não foi aqui no Senado Federal. Alcolumbre recebeu então vários nomes do governo. O ministro Fernando Haddad, que disse que há esse entendimento. Alcolumbre disse também que há um espírito de colaboração aqui no Congresso Nacional, mas o ministro Fernando Haddad já havia também repassado essa lista para o deputado Hugo Motta, que é justamente ali essa discussão sobre o imposto de renda, tem também essa discussão do orçamento que será analisado nos próximos dias, e o ministro Fernando Haddad reafirmou então o que ele acredita nesse esforço entre o Congresso, o Ministério da Fazenda e o Executivo. Vamos ver a fala de Fernando Haddad durante o encontro de ontem com Alcolumbre. As duas casas estão unidas nos propósitos de ajudar o Brasil e com projetos bastante amadurecidos para melhorar ainda mais o ambiente de negócio. O que está aqui está adiantado, mas outras propostas virão. Já adiantei que o presidente Lula já tem um conjunto de medidas que ou estão na Fazenda ou estão na Casa Civil, mas já estão em tramitação interna no governo e que vão complementar aquelas 25 iniciativas importantes. Uma discussão muito forte nesse encontro com quem eu conversei é o assunto sobre o super salário de funcionário público. Essa é uma discussão também lá no Palácio do Planalto, é uma discussão que está iniciando aqui no Congresso Nacional e hoje um outro encontro que vai definir essas discussões para os próximos dias no Senado Federal. O senador Davi Alcolumbre, o atual presidente do Congresso Nacional, reafirmou o compromisso com a agenda do governo. Vamos ver.
que a gente possa buscar, a partir dessas reuniões, as nossas convergências e deixar um pouco das divergências de lado em favor do Brasil e dos brasileiros. E com esse espírito que eu agradeço a participação de todos os nossos colegas que nos acompanharam nessa reunião e digo a vocês, todos nós estamos aqui com esse espírito imbuídos de fazer a diferença enquanto parlamento na agenda do Brasil, mas principalmente dos brasileiros. É importante relembrar que Alcolumbre, quando acabou sendo eleito nas últimas semanas aqui no Congresso Nacional, fez um discurso muito forte sobre honrar os compromissos, isso também num gesto de cobrança para o Palácio do Planalto, que é visto por uma ala, até mesmo de governistas, que alguns compromissos não estão sendo honrados, não estão sendo cumpridos dentro do Congresso Nacional. Então, Alcolumbre já deixou muito claro que o que for acordado é necessário ser honrado. A conferir se esses acordos serão honrados nos próximos dias, viu? Muito obrigado, Bruno Pinheiro, pelas informações aí quentinhas vindo de Brasília. Meu querido Diogo da Luz, mas que convergência que pode haver? Eu estou enxergando uma. O governo quer continuar gastando. O Congresso quer continuar recebendo emendas parlamentares. Alguém tem que pagar a conta. Quem vai pagar a conta é o contribuinte. A única convergência que é possível aqui é mais impostos para o contribuinte, porque pauta conservadora e pauta progressista não vai ser discutida, não vai se entrar em acordo. Realmente me parece que é a boca do leão esmagando o bolso do trabalhador. Prepare o bolso, Capês, você que nos assiste também, eu e todos nós. Até porque, prestando bem atenção na fala do Davi Alcolumbre, ele comentou ali uma hora, precisamos deixar umas poucas divergências de lado. Se ele quer deixar umas poucas divergências de lado, só posso entender que se distraiu, mas disse o que pensava e que a maioria das divergências ele vai trazer para a mesa e para a mesa de negociações. Isso significa mais emendas, mais cargos, mais despesas. Isso não é pensar no Brasil dos brasileiros, e sim no Brasil do Planalto Central. Paulo Loyola, como o governo poderá conseguir a cooperação de um Congresso Nacional com o de perfil centro-direita e mais direita, claro, tem de tudo no Congresso, mas predominantemente do centrão, como o governo pode conseguir uma pauta de convergência que não seja só o aumento da arrecadação tributária. Vai dispensar quem ganha até R$5.000. Então, se você ganha R$5.500 até R$10.000, essa fortuna, parece que você vai ter que pagar o imposto de quem ganha até R$5.000. Qual a sua avaliação, Paulo Loyola? Na verdade, a proposta não é essa, né, Capês? Pelo menos a que estava na mesa da última vez que eu olhei. E sim, uma taxação para quem ganhava acima de algumas dezenas de milhares de reais. Salvo engano, era algo de 50 mil, mas não vou lembrar o número exato aqui. O que particularmente me parece bem justo. Ouvindo algumas pessoas de Brasília, atendo alguns políticos por lá, o que eu vejo é um clima muito favorável a essa questão da aprovação da isenção do imposto de renda para até R$5.000. Vejo com dificuldade a oposição entrar de cabeça contra essa pauta. Se a gente for, inclusive, analisar pesquisas da Atlas e da Quaest recentes que foram publicadas, relacionadas à receptividade da população em relação a essa medida, ela é extremamente positiva. Então, ela beneficia hoje cerca de 20 milhões de brasileiros pelos últimos cálculos que foram apresentados. A discussão deve ficar justamente de onde vem esse dinheiro, de onde vai compensar, porque em função da lei de responsabilidade fiscal, você vai precisar compensar isso de alguma forma. A discussão deve ir nessa direção, sobre quem paga essa conta, mas me parece que o clima político, ao menos hoje, amanhã pode mudar, é muito favorável à aprovação da pauta do imposto de renda, da isenção do imposto de renda para quem tem até R$5.000. Lembrando que essa é uma medida que vai numa direção de algo que o governo quer marcar desde o seu princípio, que é justamente a diminuição da desigualdade e a diminuição da carga tributária justamente para quem ganha menos, diminuindo assim o grau de injustiça tributária brasileira, que a gente tem uma tributação muito forte no consumo que penaliza justamente os mais pobres.
Agora, meu querido Ricardo Rosso, o ideal seria que não houvesse, que esse benefício de isenção para quem ganha até R$5.000 não se desse às custas de outros que tivessem aumentando a sua já pesadíssima carga tributária. Será que não poderia se fazer esta benesse cortando o governo na própria carne, porque ele quer continuar gastando, quer fazer cortesia com chapéu alheio e quer carregar de impostos uma outra camada da população, que é a camada que gera emprego, que produz, que pode, inclusive, ser afugentada para outro país, prejudicando quem ganha até R$5.000, porque ganhar até R$5.000 é melhor do que estar desempregado. Como você vê a questão do governo que quer ser muito bonzinho, mas não quer fazer sacrifícios ele mesmo? Capês, eu acho que essa questão da isenção do imposto de renda até R$5.000, que foi uma promessa do presidente Lula, vai ser a grande bandeira do PT e da esquerda daqui para frente. E já deu para perceber no discurso do Paulo, bem alinhado com isso, porque isso vai ser a vitrine do Lula para a eleição de 2026 e eles vão apostar todas as fichas. O governo quer continuar gastando dinheiro público exageradamente e muitas vezes até pedalando, como é o caso do pé de meia, gastando fora do orçamento aprovado pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional, com essa nova composição, quer continuar com as suas emendas parlamentares, gastando da forma que puder e vai acabar. Quem vai pagar essa conta? Eu, você que está nos assistindo, todos nós contribuintes brasileiros. Em vez do governo fazer corte na própria carne, cortar gastos e aí sim fazer o cumprimento das promessas que o presidente fez na campanha passada, não fará isso. Por isso essa aproximação, esse jogo bonito com o Congresso, e vamos ter ali um Congresso bem centrado no centrão. É provável que, se o governo souber conduzir, tudo vai acabar dando certo dentro desse caminho que o governo escolheu seguir. Essa vai ser a grande bandeira daqui para frente. Você vai ver os influenciadores, os comentaristas de esquerda, todos na linha de dizer 5.000, isenção de até 5.000 do imposto de renda às custas de outros trabalhadores. A ideia é boa, mas o governo tinha que cortar na própria carne, reduzir gastos e reduzindo aí, assim, a alíquota do imposto de renda para os menos favorecidos. Agora, o Diogo Dallo, só tirar uma dúvida com você, eu acho a medida ótima, quanto você poder aliviar a carga tributária de quem ganha pouco. O que me assusta é a falta de noção do governo de qual será o impacto. Porque, segundo o governo espera perder entre 51 bilhões de reais e 235 bilhões de reais por ano. Quer dizer, se você não, eu não sei se eu vou perder de 51, 52, 53, 48, mas eu não sei se eu perco 51 ou perco 235 bilhões de reais. É muita coisa. Se o governo for perder 235 bilhões de reais, essa bandeira vai sair cara. É muito mais caro que comprar boné. Com a sua avaliação, aqueles bonezinhos que eles estão usando no Brasil dos brasileiros, com a sua avaliação, ô Diogo Dallo, dê você um sopro liberal de esperança para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Será que vamos gastar tanto assim? Bom, primeiro, governar com boné não dá para levar a sério, né? Boné na campanha, tudo bem. Agora, no governo, não tem o menor sentido. Mas menor sentido. Agora, de fato, o governo não tem ideia. Ele não fez essa conta. E não está muito preocupado, Capês, porque ele sabe que a inflação está crescendo e que, no final, nem ele vai, fazendo a conta certa, ter um resultado satisfatório. Porque quando chegar em 2026, 5 mil reais vão ser quanto? 4 mil, 4.100, 4.200, não sabe. E se ele fizesse a conta, não seria um número redondo, seria um número quebrado. Mas, diferentemente da maioria das pessoas que sempre falam, não, tem que fazer isso, tem que tomar cuidado, tem que proteger os mais fracos, eu sou da ideia de que o imposto tem que ser o menor possível e para todos. Não adianta essa desculpa, é muito bonito esse discurso, não, vamos aliviar dos pobres e vamos carregar dos mais ricos. Não adianta. Tanto é que o Brasil é um dos 6 países que mais perdeu bilionários nesses últimos anos. Para lá de 1.000 bilionários. Isso significa, se fosse apenas 1 bilhão para cada um, para lá de 1 trilhão de reais indo embora. Ou seja, o orçamento brasileiro, mais ou menos, que foi embora
com a expulsão de bilionários, porque nós não damos um ambiente bom de trabalho. Esses bilionários que geram emprego, que geram trabalho, que distribuem, que consomem, que ajudam a fazer a economia crescer. Não adianta a gente querer falar para as pessoas, olha, tudo que a gente quer é que você saia da dificuldade, cresça, enriqueça o máximo possível, fique até bilionário, gere empregos, já ajude o país, porque daí nós vamos te penalizar. No fundo, o discurso é esse. Seria muito mais saudável, menos imposto, menos gastos do governo e aí todos podendo pagar. Agora, o Rodolfo Maris, o bilionário, o milionário, ele gasta, ele consome, ele compra. Quando ele compra, ele está pagando impostos. Inclusive, nós vamos ter a maior taxa de imposto de circulação do mundo, que é 28%. Porque qual a sua avaliação? Acho que fazer benefícios às pessoas que mais precisam, o Estado suprir as necessidades dos vulneráveis é um dever constitucional. Agora, o Estado, se ele não dá exemplo de como se gasta o dinheiro, ele não está estimulando as pessoas a poupar e a recolher os tributos. Então, você quer arrecadar mais? Dê exemplo de fazer investimentos. Agora, os serviços de saúde, de educação, de segurança não são eficientes, o que esperar, então, o cidadão? Exatamente, Capês, mas como bem diz aqui meus amigos de bancada, é uma questão para a gente ficar analisando e vai ser a grande bandeira em 2026. Nós já estamos aqui no final, quase aqui já no meio do ano, né, praticamente, ou eu antecipando, de 2025, e o imposto de renda ainda, a isenção do imposto de renda ainda é assunto, ainda é pauta. Por que se arrastar dessa forma? Por que vai se arrastando dessa forma, quando o menos favorecido é quem está precisando disso mesmo? O imposto lá em cima, o aluguel só sobe, o imposto da carne está lá em cima, tudo está caro. E agora fica com essa pauta que vai se arrastar até 2026. Você em casa já experimentou, você tem ido no mercado, você está vendo como estão os preços dos produtos, o preço da carne, o preço do café. Tudo isso impacta. Você saber o que está acontecendo aqui é quase que uma prioridade. Porque essa narrativa, que parece para mim uma síndrome de Peter Pan, vamos tirar dos ricos, vamos isentar os ricos de algumas coisas e vamos dar para os pobres, essa foi a narrativa que já se perpetua desde 2002 e vai vindo agora para 2024 e vai continuar até 2026. Não é bem assim que o cenário toca, não é bem assim que as coisas funcionam. Tem questão que o povo tem que ser a prioridade desse governo. E isso já deveria ter acontecido, Capês, no primeiro mês de mandato do novo governo. Olha, nós prometemos aqui a isenção do imposto de renda para pessoas até R$5.000, estamos cumprindo, ponto. E a bandeira e a conversa hoje seria outra. Bom, muito bem, vamos aguardar que a situação melhore, né? Vamos debater um pouco mais esse assunto, então? Vamos seguir um pouco mais nessa linha? Vamos fazer um like. Eu queria agora ouvir o Paulo Loyola com o comentário do Diogo da Luz. Paulo Loyola, os governos que têm uma visão mais socialista, né? Vamos dizer o welfare state, como por exemplo tem na Escandinávia e tal, eles têm por objetivo utilizar os recursos públicos para promover mais justiça social. Mas, ao mesmo tempo, eles acabam penalizando, muitas vezes, aquela classe que gera emprego. E, consequentemente, cria um ciclo vicioso, ou seja, penalizando quem gera emprego, as empresas empregam menos, gera mais desemprego. Gerando mais desemprego, ele precisa atender a população com prestações sociais. Com prestações sociais, ele tem que aumentar os impostos. As empresas não conseguem pagar mais impostos, elas não. Então, tem ali uma curva de Laffer aí que tem que ser feita, até onde pode ser feita essa cobrança de tributos, até onde você pode criar benesses às custas de aumento de arrecadação, porque daqui a pouco começa a gerar desemprego e perda da capacidade de pagamento de impostos. Como você vê esta equação, como se colocar aí nesse momento? Eu quero o seu comentário e rapidamente depois com a fala do Diogo da Luz, porque temos aí já entrando outro assunto aí, o Davi Alcolumbre, mas o Davi Alcolumbre vai esperar um pouquinho o Paulo Loyola falar com o comentário do Diogo da Luz. Vou abrir meu comentário dizendo que é muito fácil ser contra diminuir a taxação de pobre quando você é rico, para início de conversa. Um ponto que a gente tem que olhar é a função primordial básica do governo. A função primordial do governo é justamente atuar em função daqueles que mais precisam. Hoje, é óbvio
que se você pode melhorar e gerar impacto naqueles que pagam muito imposto, mesmo com uma renda pequena, que é o caso de quem ganha até R$5.000, e todos os colegas têm lembrado aqui em relação a como está o custo de vida no Brasil, o que acontece, Capês, é que um efeito onde você diminui 10% do imposto desse cara tem um efeito na economia muito direto, porque esse cara gasta, ele vai gastar com carne, ele vai gastar com viagem, ele vai gastar com a família, ele vai gastar com lazer, ele vai reinjetar esse dinheiro de volta na economia. É uma das grandes razões pelas quais o governo trabalha também na valorização do salário mínimo, está na função básica do que deveria ser um governo quando o governo não é voltado simplesmente para encher o bolso de empresário rico de dinheiro. Então, a gente precisa ter uma perspectiva, e não é social, repito, é econômica. Você diminuir o imposto de quem ganha menos vai fazer com que essas pessoas gastem, e gastem aqui, gastem no Brasil, e façam com que a economia gire melhor. Sobre a curva de Laffer que você citou, Capês, ela é uma teoria, né, extremamente falha e não tem nenhum tipo de comprovação, como alguns colegas já tentaram falar inadvertidamente aqui nessa mesa, apesar de não terem lembrado sequer o nome dela. A questão é que você não existe um ponto ótimo de corte de imposto, porque depende de onde você corta esse imposto, depende de quem você corta esse imposto, depende de que setor saiu esse imposto, depende da contrapartida da diminuição desse imposto, depende do tipo de gasto que vai deixar de existir em função da diminuição desse imposto. Dizer, meus amigos, que tem que baixar imposto para todo mundo é muito bonito, mas é inaplicável. É só isso. Muito bem. Diogo da Luz, o que eu quis dizer é o ciclo vicioso, ou seja, você vai aumentando as benesses para a população vulnerável às custas do aumento de arrecadação. As empresas vão perdendo a capacidade de produzir, vão gerando desemprego. Você aumenta o número de pessoas necessitadas e as empresas conseguem pagar cada vez menos imposto. Até que chega um momento que você não tem condições de bancar todos aqueles benefícios, porque você já esgotou a capacidade de arrecadação de tributos. E veja só, o governo não sabe se vai custar até 235 bilhões de reais. Aí estoura tudo quanto é teto, vai para a estratosfera. É esse comentário que eu quero fazer, mas o Paulo colocou muito bem o ponto de vista dele. E eu quero uma observação sua crítica a essa avaliação. E tem um ponto mais também, Cabeça. Quando se dá muito dinheiro assim, às vezes se dá dinheiro de forma eleitoral e não para as pessoas que precisam. Tem muita gente rica recebendo Bolsa Família e isso acaba saindo em busca de voto, não tenho dúvida. E, claro, a melhor forma de você fazer um equilíbrio social é através do trabalho. E quem gera trabalho não é o governo. São as empresas, são as pessoas, são os empreendedores. E eu insisto, quando você expulsa mais de 1.000 bilionários do país porque torna o ambiente desfavorável e pode expulsar ainda mais, você expulsa dinheiro, emprego, geração de renda, de bem-estar. Isso que precisa mudar. E dá sim para reduzir os impostos. Lógico, o governo tem que fazer a parte dele. Precisa começar a reduzir as despesas. Porque nós temos um governo que tem, eu já disse aqui, algumas despesas que nem no orçamento ele põe. Aí a conta estoura, sem dúvida alguma, e aí não dá para baixar imposto. Agora, se fizer a coisa direitinho, um governo enxuto, esforçado, que faça apenas o essencial, a começar pela segurança, que é péssima nesse país, aí a gente tem chance de baixar muitos impostos, não tem a menor dúvida. Muito bem.